Boa noite. Movimento corpo. Espero que vocês estejam bem. Vamos seguir as pegadas de Buda. Capítulo 45. Abrindo a porta. Certa manhã, cedo, quando ia ao lago para buscar um pouco de água, Ananda encontrou Gotami e 50 outras mulheres não muito distantes da choupana de Buda. Cada mulher tinha sua cabeça raspada e vestia um manto amarelo. Seus pés estavam feridos e sangrantes. À primeira vista, Ananda pensou ser uma delegação de monges, porém, de repente, ele reconheceu Gotami. Sem conseguir crer nos seus próprios olhos, exclamou: "Pelo céu, senhora Gotami, de onde você vem? Por que seus pés estão tão ensanguentados? Por que você e todas as damas vieram aqui desse jeito?" Gotami respondeu: "Venerável Ananda, nós raspamos nossas cabeças e nos desfizemos de todas as nossas roupas finas e joias. Não possuímos mais quaisquer bens neste mundo. Deixamos Kapilavastu e caminhamos por 15 dias, dormindo à beira da estrada e mendigando nossa comida em pequenas vilas ao longo do caminho. Desejamos mostrar que somos capazes de viver como bhikkhus. Eu lhe suplico, Ananda, por favor, fale ao Buda sobre nosso comportamento. Nós queremos ser ordenadas como monjas." O monge disse: "Espere aqui. Falarei com Buda agora mesmo. Prometo fazer tudo o que puder." Ananda entrou na choupana de Siddhartha no exato instante em que ele colocava seu manto. Najita, o ajudante de Buda no momento, também estava presente. Ananda contou tudo o que recém havia visto e ouvido. Buda não disse uma palavra. Ananda então perguntou: "Senhor, é possível para uma mulher atingir os frutos do recém-entrado na corrente? Daquele que retornará uma vez? Daquele que não mais retornará? E daquele que atingiu a condição de Arahat?" Buda respondeu: "Sem sombra de dúvida." "Então, por que você não aceita mulheres na Sangha? A senhora Gotami nutriu e cuidou de você desde quando era bem bebê. Ela o tem amado como um filho. Agora, ela raspou a cabeça e renunciou a todas as suas posses. Andou todo o caminho de Kapilavastu para provar que uma mulher pode suportar tanto quanto os homens. Por favor, tenha compaixão e permita que ela seja ordenada." Buda ficou silencioso por longo tempo. Então pediu para Nagita convocar os veneráveis Shariputra, Moggallana, Anuruddha, Bhadya, Kimbila e Mahakashyapa. Quando chegaram, ele discutiu a situação com eles à exaustão. Explicou que não era qualquer discriminação contra as mulheres o que o fazia hesitar em ordená-las. Estava incerto sobre como abrir a Sangha às mulheres, sem criar conflitos perturbadores, tanto interna quanto externamente à Sangha. Após uma extensiva troca de ideias, Shariputra disse: "Seria apropriado criar estatutos que definissem o papel das monjas dentro da Sangha. Tais estatutos diminuiriam a oposição pública, que certamente emergirá com vigor,
já que existe discriminação contra as mulheres há milhares de anos. Por favor, considere as seguintes 8 regras. Primeiro, uma monja ou uma bhikkhuni manterá sempre deferência a um bico, ainda que seja mais velha ou tenha praticado por mais tempo do que o bico. Segundo, todas as bhikkhunis deverão passar a estação de retiro em um centro, perto de um centro de bhikkhus, a fim de receberem apoio espiritual e estudos posteriores. Terceiro, 2 vezes ao mês, as bhikkhunis delegariam alguém para convidar os bhikkhus para decidirem sobre as datas para o Posata, o dia especial de observância. Um bhikkhu visitaria as monjas, ensinaria a elas e as encorajaria em sua prática. Quarto, depois da estação de retiro, as monjas devem assistir à cerimônia de Pavarana e prestar contas de sua prática, não apenas diante das outras monjas, mas diante dos monges. Quinto, todas as vezes que uma bhikkhuni quebrar um preceito, ela deverá confessar diante das bhikkhunis e dos bhikkhus. Sexto, depois de um período de prática como novata, uma bhikkhuni fará votos completos diante da comunidade, tanto de monges como de monjas. Sétimo, uma bhikkhuni não criticará ou censurará um bhikkhu. Oitavo, uma bhikkhuni não dará instruções sobre o Dharma para a comunidade de bhikkhus. Moggallana riu-se. Estas 8 regras são claramente discriminatórias. Como você pode pretender que não sejam? Shariputra replicou: o propósito destas regras é abrir a porta para as mulheres se juntarem à Sangha. Elas não têm a intenção de discriminar, mas sim de acabar com a discriminação. Você não vê? Moggallana assentiu, reconhecendo o mérito do estatuto de Shariputra. Bhadia disse: estas 8 regras são necessárias. A senhora Gotami angariou grande autoridade. Ela é mãe de Buda. Sem tais regras, seria difícil para qualquer um, além do próprio Buda, guiá-la em sua prática. O sol já estava alto no céu, mas Ananda encontrou a senhora Gotami e as outras mulheres esperando pacientemente. Após ouvir as 8 regras, Gotami ficou maravilhada. Ela disse: venerável Ananda, por favor, diga a Buda que, assim como uma jovem alegremente aceita uma guirlanda de flores de lótus ou rosas para adornar seu cabelo, após lavá-lo com água perfumada, com grande felicidade, aceito as 8 regras. Eu as seguirei por toda a minha vida, se isso garantir a permissão para sermos ordenadas. Ananda retornou à choupana de Buda para informá-lo da resposta da senhora Gotami. Então, as mulheres olharam para Gotami com preocupação em seus olhos, porém, ela sorriu e garantiu-lhes: não se preocupem, minhas irmãs. O mais importante é que nós conquistamos o direito de sermos ordenadas. Estas 8 regras não serão barreiras para a nossa prática. Elas são a porta pela qual nós poderemos entrar na Sangha. Todas as 51 mulheres foram ordenadas no mesmo dia. Venerável Shariputra providenciou
para que elas vivessem temporariamente nos jardins de mangueiras em Ambapali. Buda também pediu para que ele ensinasse às monjas a prática básica. 8 dias após, a Bhikkhuni Mahaprajapati fez uma visita a Buda. Ela disse: Senhor, por favor, mostre compaixão e explique-me agora como posso fazer rápido progresso no caminho da liberação. Buda respondeu: Bhikkhuni Mahaprajapati, a coisa mais importante é tomar conta da sua própria mente. Pratique observando a respiração e medite sobre o corpo, os sentimentos, a mente e os objetos da mente. Praticando assim a cada dia, você experimentará um aprofundamento da humildade, do bem-estar, do desapego, da paz e da alegria. Quando estas qualidades emergirem, você pode estar certa de estar no caminho correto, na senda do despertar e da iluminação. A Bhikkhuni Mahaprajapati queria construir um monastério em Vesali, a fim de permitir às monjas morarem perto de Buda e de seus discípulos veteranos. Também queria posteriormente retornar para Kapilavastu, com a finalidade de abrir um monastério em sua terra natal. Ela enviou uma mensagem para Yasodhara, anunciando as boas novas acerca da ordenação das monjas. A Bhikkhuni Gotami sabia que a aceitação de mulheres na Sangha geraria um grande alvoroço. Grave oposição indubitavelmente resultaria e muitas pessoas condenariam Buda e seu grupo. Sabia que o mestre enfrentaria muitas dificuldades. Ela estava grata e compreendia que as 8 regras eram temporariamente necessárias para proteger a Sangha de conflitos danosos. Estava certa de que mais tarde, uma vez que a ordenação de mulheres se tornasse um fato estabelecido, as 8 regras deixariam de ser necessárias. A comunidade de Buda agora continha 4 correntes: os bhikkhus, as bhikkhunis, os upasakas, discípulos leigos, e a upasikas, discípulas leigas. A monja Mahaprajapati deu grande atenção ao modo como as mulheres se vestiriam. As sugestões dela foram todas aceitas por Buda. Os bhikkhus usavam 3 trajes: a antaravasaka, ou calças, a uttarasanga, ou manto interno, e o sangati, o manto externo. A esses 3 trajes, as bhikkhunis acresciam uma roupa em torno do peito, chamada Sankakshika, e uma saia chamada Kusulaka. Em adição aos seus mantos e tigela de mendigar, cada monge e monja também tinham o direito de possuir um leque, um filtro de água, uma agulha e linha para costurar seus mantos, uma escova para limpar os dentes e uma navalha para raspar suas cabeças 2 vezes por mês. Que presente esses 2 dias, essa leitura. Trazendo essa questão das 8 regras a mais, que clareza que ele fala sobre elas.
para que não reste nenhuma dúvida, né, das nossas visões atuais sobre direitos iguais, né? Para mim fica muito claro, né? Eu já tinha essa questão muito elaborada, assim, em vários momentos, né, da minha vida e no caminho, sobre como ela imediatamente aceitou com alegria, sem questionar. Ela entendeu, né, essa compreensão dela de que o importante era entrar na ordem, né? Era entrar na roda, nesse giro da roda, é o acesso para que se haja a realização e para que as mulheres possam adentrar, né? A transformação ela é feita de dentro da ordem. De fora apontando, criticando, fica fácil, né? E não é transformador, não gera mudança significativa, verdadeira, essencial, né? E ela compreendeu isso com a maturidade de quem já tinha realizado, né? Que o voto, de fato, adentrar não era para ela estava fazendo isso para nós, né? Para que nós pudéssemos entrar. Então é muito profundo essa passagem, né, da ordenação de Mahaprajapati. Não só ela, né, você vê que junto com ela 50 outras monjas foram ordenadas e que a gente conhece muito pouco das histórias delas. A gente vem tentando resgatar isso, muitas mulheres monásticas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, vem resgatando ao longo dos anos essa linhagem, né? E a gente está aqui engatinhando, conhecendo ela um pouquinho, né? Estudando e tentando traduzir textos e livros. Mas aqui nessa sala de prática, Terigata, nós honramos as mulheres acima de tudo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sensei? Hi, quem é? Betsy. Yorin, você desbloqueia a tela, Yorin? Para eu ver quem está falando? Getsu. Oi, é que eu queria ver você e a minha tela está fixa. Pode falar de novo, Enguete. Desbloqueou? Então, Fala. Você tá me vendo, Rô? Agora tô. Diga. Então, putz, eu acho que eu não consigo nem formular direito, assim. Eu consigo entender tudo isso, né, que você está falando e reconhecer, né, essa compreensão até de um momento histórico que eles estavam vivendo e a importância de entrar na ordem. E, ao mesmo tempo, me dá uma sensação física até de você pensar assim, até com todas essas discussões que estão acontecendo no Brasil e que eu tenho acompanhado também muito nos Estados Unidos, né, de gênero e de raça. O que é isso da gente nascer num determinado corpo? E aí porque a gente nasceu nesse determinado corpo, tem uma maneira que você está posicionado porque você está nesse corpo, sabe? Não sei, assim, tipo, não sei se eu consegui me expressar, assim, porque é uma... Eu vou contar uma... Eu assisti um Dharma Talk no Zen Center faz uns 10 dias, eu tentei ver, não tem legenda. Eu estou até conversando com eles, porque eu achei que foi um Dharma Talk super, assim, forte, que seria legal a gente ver. E é uma americana, ela é até, acho que, sei lá, presidente de uma associação
da Soto Zen, e ela é assim, dessas super assim, ela até foi já na Shundo Oyama, achei ela muito bacana. E ela contou uma vez que ela fez um período de prática no Japão e ela estava num mosteiro masculino, que eles não recebiam monjas para ficar direto, mas você podia ir lá e ficar por um período de tempo. E ela estava, tipo, feliz de estar lá, porque, assim, vendo o Dharma Talk, tinha uma pessoa muito, assim, dedicada ao Dharma. E aí, era assim, tipo, as monjas, as mulheres tinham que ser, tipo, totalmente responsáveis por não causar nenhum distúrbio, não chamar atenção, sabe? Então, tinha um monte de regra e que, ao mesmo tempo que ela estava feliz de estar lá, porque ela estava treinando, e aí ela falou que esse mosteiro que ela estava parece que é perto de Eirheidi. Então alguém um dia ofereceu ela para ela ir conhecer Eirheidi, ela quis. Ela falou que assim que ela saiu do mosteiro, ela começou a chorar, assim, tipo dessa constante atenção, dessa coisa dela quase que não poder ser ela. E eu posso estar usando as palavras meio erradas, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo que ela estava feliz de estar praticando, então não é que ela não estava jogando pedra, mas né, que é isso? Que maneira é essa que a gente vive, que dependendo do corpo que a gente tem, a realidade é diferente, sabe? Parece que a pessoa tem que estar mais atenta ainda, né? Porque se ela incorresse num erro, a coisa seria mais grave do que qualquer um. Porque de fato ela está de fora, né? Ela está numa condição especial até, né? Porque ela não seria aceita no mosteiro masculino, mas eles abrem uma condição e aí para abrir essa condição eles criam mais tensão, né? Em quem de fato aceita esse desafio. É quase como um desafio. Vocês querem vir? Então tem que ser mais diligente, vamos dizer assim, né? Talvez isso seja as mesmas regras adicionais da época histórica de Shakyamuni Buda, porque o livro fala, né, que foi uma forma até dele talvez protegê-las do resto da sociedade e da crítica que viria, né? Então talvez também a gente possa olhar como uma proteção, né? Que se elas não tivessem tamanha atenção na sua presença naquele mosteiro, elas talvez criariam uma situação desconfortável para elas mesmas, sabe? Mas não sei, é difícil a gente de fora falar, né? Não dá nem para falar concordo ou não concordo, porque isso é o ônus da vida em sociedade, né? Da gente se organizar socialmente e, e criar papéis, né? E é isso que está sendo questionado nessa questão do gênero, né? Eu acho que não tem fim essa discussão, porque a sociedade vai mudando e as portas vão se abrindo para algumas coisas. De repente, a gente vê portas se fechando e que a gente jamais imaginava que ia ter um retrocesso. Onde estavam essas pessoas que a gente achava que não existiam mais, né? Pessoas reacionárias, fascistas, né? Estavam aí com a gente não percebia, né? Então, é difícil. Acho que não vai ter não tem um lugar que a gente chegue e fica nem nesse sentido, dessa abertura, desse respeito. Se o estado desperto também não é um estado fixo, como seria esse outro, né? Você sabe que eu senti isso quando eu estive em Eiregi para fazer a cerimônia de Zuisê, né, por uma noite, que a gente não fica... lá não tem uma ala feminina. Então, eu estava com uma monja holandesa, a gente ficou no mesmo quarto, né? Então, eles separaram um quarto para a gente, mas o banheiro era fora.
E a gente chegou, eles acomodaram a gente num quarto, e aí eles disseram que a gente ensaiou com eles, deu 10 e pouco, eles levaram de volta para o quarto, e a gente tinha que tomar banho, raspar a cabeça, porque a cerimônia seria, eles acordariam a gente 3:30 da manhã no dia seguinte, né? E aí, eu não sei se ela foi tomar banho antes ou eu fui depois, eu não me lembro da história. Eu sei que o meu inglês, né? Ela me ensinou como que eu devia chegar no banheiro. E aí eu cheguei no banheiro, eu percebi que era o mesmo banheiro que eu devia usar, e eu tenho quase certeza que tinha um monjinho fora me olhando tomar banho. Então você imagina o que é uma mulher entrar num mosteiro masculino? Fica um alvoroço. A gente sentiu, nós duas sentimos um tique-tique-tique-tique, sabe, um certo alvoroço, porque nós, no fim, a gente fica numa ala que é misturada, né? Não é um mosteiro feminino, não tem uma ala especial. Então você não sabe o que acontece. A gente sabe tem 1000 histórias nos mosteiros, né? Uhum. E eu acho que não deve ser fácil, sabe? Eu não saberia nem dizer, porque eu também não vivi no mosteiro, eu não fiquei em treinamento, eu não passei por isso, né? Mas eu acho que não é fácil. Eu me lembro a Monja Coen dizendo que ela conseguiu ficar também em Regi, acho que uma semana. Ela também conseguiu fazer um retiro, mas eu não sei em que condições, como que era nessa separação. Mas eu acho que isso vai ser eterno, sabe? Enfim. Mas que bom que a gente está podendo falar disso, né? E reverenciar essas mulheres, né? E Sensei, quantas eram... Rai, Alice quer falar, Sensei. tá, pode falar, Alice. só para compartilhar um pouco o sentimento, dá um sentimento contraditório, né, de compreensão, né, que foi a forma como ela conseguiu, que ela viu a forma de entrada, a porta de entrada para a Sangha, e ao mesmo tempo todas aquelas observações, aquelas regras que vêm de encontro a tudo isso que a gente vê até hoje na sociedade. Então, aquela culpa, isso que a Ingetsu colocou, que é aquela culpa que todas nós carregamos por sermos mulher. Então, seja o que for que aconteça, a sociedade ainda culpa a condição da mulher. Sempre, ainda cai, ainda nos dias de hoje, a culpa ainda é da mulher. A gente vê ainda até hoje isso acontecendo. Então, dá um pouco uma sensação contraditória ainda de realmente essa coisa da culpa, né? Do corpo que a gente nasceu, né? Desse corpo que nós carregamos. Se você parar para pensar em níveis sutis, todas as pessoas, todos que nascem carregam marcas sutis, né? Dentro das suas questões emocionais, é claro que como gênero, como grupo, né? Como sociedade, isso é claríssimo, né? A gente vê até hoje com as questões do estupro, né? O que a gente ouve de absurdo, né? Os comentários agora desse jogador de futebol, né? Uma coisa grotesca, assim, que você fala, não é possível, né? A gente tem que perceber e não compartilhar, não compactuar, né? Acreditar que são pequenas mudanças, mas elas estão acontecendo e a gente não pode abaixar a guarda, entendeu? E se render a nenhuma forma de preconceito, de discriminação, né? Pelo menos eu acredito, né? Agora, como é que a gente transforma isso, que é a questão, sem violência, né?
ou não agindo da mesma forma? Como que a gente conquista, né, essas mudanças de uma forma solidificada, né? Eu acho que ela fez isso quando ela aceitou e permitiu que nós pudéssemos nos ordenar, né? E hoje em dia, na Soto, as mulheres têm dentro da hierarquia, elas têm condições iguais aos homens, né? Dependendo até onde ela chega na hierarquia, né? Não é porque é mulher ou porque é homem que é diferente, né? Mas ainda assim a gente sabe que tem um mosteiro feminino no Japão para 25 monjas, 30, e Eiheiji Sojiji são 1000 monges. É um mosteiro enorme, sei lá, né? Então ainda existe discrepância, ainda existe, né? Mas é isso aí. Obrigada, Miss. Mais alguém? Eu queria falar um pouquinho. Ai, Ioiô. Para além da questão histórica, a Mahaprajapati, eu gostei muito do que você falou, porque ela foi extremamente política, né, na verdade. Ela quis pacificamente fazer a transformação interna, né, dentro da Sangha, e ela aceitou as condições, mesmo que talvez ela tivesse crítica, mas ela viu muito além disso, né, o que significava ela aceitar isso, e para chegar no que chegou hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente na vida, não só na condição de mulher, mas para a gente na vida mesmo, sabe? Porque a mudança se dá internamente a gente, internamente nos lugares onde a gente está, e é essa questão, é uma questão importante. Ela foi bem política, no bom sentido, né? Não no mau sentido. Ela abriu mão de algo que era ligado ao ego, talvez, né? Algo que era menor naquele momento. Para ter uma conquista muito maior. Agora, vocês notam que Shariputra que sugeriu as regras pelo texto, não foi Buda, né? Shariputra sugere as 8 regras e o outro discípulo, que eu não me lembro o nome, Bima, ele critica, né? Ele questiona, ele fala, mas são discriminatórias. E aí você vê que Shariputra esclarece, né? Então, alguém falou alguma coisa? Fui eu. Eu queria falar uma coisa justamente nesse ponto que me chamou muita atenção, como o lugar de fala de homem, né? Quando o Sariputta fala dessas regras, para mim, nitidamente, as regras eram para mim, não eram para as mulheres. Ele estava falando, olha, para vocês, né? Só que assim, quem vai ter que executá-las, infelizmente, foram as mulheres. Mas era óbvio que era para mim. Olha, né, você, né? Neste momento, as regras são para você, só que elas vão executar, tá? Por um tempo. Né? Então, assim, vivam com isso, né? Na hora que vocês, né, entenderem esse processo, essas regras desaparecem, né? Por um acaso eu sou homem, né? Ou por um acaso, sabe? Tem muito disso, assim. É muito simples e muito frágil. Sutil, né? É muito sutil. Foi bonito. A força você vê como é muito lindo, né? Porque ele traz como que surge, da onde vem a ideia, a própria questionamento interno dos homens, até a aceitação e a forma como ela passa, né? Esse capítulo é muito importante. Acho que é um capítulo para a gente destacar, inclusive no nosso site. Fala, Caio-san. Pois é, sei. Eu acho muito bonito tudo isso, assim. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de compreensão ainda, principalmente com relação a que, se você pegar, acho que 2 ou 3 capítulos atrás, ele ordenou um intocável. E aí a resposta da Sangha foi: vamos treinar esse intocável o mais rápido possível para mostrar que
a resposta para a sociedade vai ser o próprio Intocável mostrando quanto ele pode ensinar. Em coisa de 3 meses, o Intocável estava ensinando outros monges. E se a gente for pegar, assim, também é uma coisa que socialmente vem há centenas de anos, sei lá quanto, era muito forte na sociedade, mas se enfrentou a sociedade no sentido, não, vamos bancar isso, põe para dentro e não tem restrição. Inclusive, ele, quando o rei chega, praticamente o rei se prostra para o Intocável, né? E o Intocável já está ensinando. E quando chega na hora das mulheres, tem necessidade de ter, né, esse volume de regras. Então, por um lado eu entendo, mas por outro eu tenho essa dificuldade de compreensão. Eu sei que é difícil olhar com o meu olhar agora para um momento histórico que é outro, né? Mas não sei. Muito boa a tua colocação. Tanto que você vê que assim que ela é ordenada, o que é a primeira coisa que ela pede para ele? Que ele ensine ela a chegar rápido, que ela tenha esse mesmo progresso que o Intocável, que o Sunita, né? Também que eles se dedicaram a ensinar para que ele também pudesse aprender rapidamente. A mesma coisa foi com ela, só que partiu dela, porque ela já era realizada, né? Ela já entendeu que se ela não tivesse urgência na realização, esse esforço todo talvez não fizesse sentido, né? Então eu vejo os dois da mesma forma, sabe? Só que eram pessoas diferentes, em lugares diferentes, em condições diferentes, porque a mulher, mesmo que o Intocável tinha uma restrição muito grande, era também de uma discriminação muito forte. Quando ele entra na sanga, ele raspa a cabeça e veste o manto, ninguém mais sabe que ele é intocável. Agora, uma mulher é diferente. Por mais que a gente raspe a cabeça e vista o manto, acontece de confundirem, né, a gente com homem, porque a gente acha que só existe homem monge, né? Mas ainda tem o seio, você vê que ela precisou usar algo que escondesse o seio, né? É quase como uma proteção até na floresta. Então tem isso, né? Tem esse outro aspecto. O próprio funcionamento da sanga, né? Não só para fora, mas é diferente para o próprio funcionamento da sanga. Né? Você vê essa coisa de Eiregi, dos mosteiros. A mulher, quando vai uma mulher no mosteiro, tem um alvoroço. Ainda mais monja. Porque se é só uma visitante, tem um alvoroço, tal, mas se é monja, tem um outro alvoroço, porque já é alguém do caminho, os monges na nossa ordem podem casar, então tem, né, acaba rolando um jogo, né, uma sedução, e é isso, você fica esperto, e Buda sabia que os monjinhos celibatários, como que seria, né, ele até chega a falar isso, né? É legal mesmo. Agora eu lembrei que ele fala que a sanga ainda não estava madura para receber mulheres, né? Então é legal porque vai nesse sentido, né? São muitas coisas. É isso aí. Muito obrigada pelas reflexões. Você vê, né? É isso aí. Não tem fim. Vamos encerrar? Mais alguém? Então, lembrando vocês que amanhã nós não vamos ter o nosso Zazen online, porque a gente vai entrar no Zazen com o Seb do Lama Santen, que ele está convidando a John Halifax Roshi, que é uma mestra Zen norte-americana, e eu acho que é bem importante que a gente assista, vai ser no mesmo horário do Zazen, se ainda fosse um horário depois, mas é exatamente às 19 horas. Então, quem se interessar, se inscreve, porque tem vagas que são 300 inscrições só. Eu acho que é uma grande oportunidade, um diálogo entre eles dois, né? E sobre essa questão dos aspectos morais, né? E de como a gente é reativo, a raiva toma a gente, né? Quando entra essa questão, né, em discussão. E é isso, tá bom? Então vamos encerrar?
que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.